A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo, eu vou estar trazendo aqui um conteúdo aqui a respeito da China. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre o sistema chinês ali de governo e vou mostrar também que isso é importante para que um cristão conheça. Eu quero falar mais especificadamente de uma política que existe lá, que de uma certa forma ela se instalou na mente de muitos cristãos, e eu vou estar mostrando como isso é prejudicial e antibíblico. Essa foto aí que vocês estão vendo, a gente vai estar vendo ali um homem, né? Uma mulher, a esposa dele, e um filho. E um pouco mais embaixo, a gente vai estar podendo observar aí um espaço em branco, né? Que claramente dá para ver que seria o lugar de uma menina. Pelo cabelo dá para se notar que é uma menina. E ela não está ali, é um espaço em branco. E o que é essa imagem? Essa imagem, ela é uma propaganda, né? Ela foi usada em comerciais lá na China e tudo mais, para incentivar a população a aderir a uma política chamada Política do Filho Único. Essa política do filho único, o governo obriga com que todos os cidadãos só pudessem ter direito a ter um único filho. Ou seja, o Estado interferindo na quantidade de filhos que uma pessoa pode ter. E isso foi uma coisa assim muito horrível, muito prejudicial, sabe? E é importante você, cristão, estar a par desses assuntos e primeiramente, muitas pessoas quando a gente vai falar sobre esse assunto, elas acabam rejeitando ou acabam falando, mas eu tenho quantos filhos eu quiser e tudo mais, né? Mas o que eu peço para você nesse vídeo é para você acompanhar o vídeo todo, né? Eu vou tentar passar aqui de uma forma expositiva, expor os fatos que aconteceram na China, e aí depois você tira as conclusões ali daquilo que você acha, daquilo que você compreende. E eu também vou estar lendo os textos bíblicos e automaticamente mostrando a minha visão bíblica sobre o assunto, beleza? Então eu vou passar para o próximo slide. O que a Bíblia diz sobre governos que proíbem as pessoas de gerarem filhos. E quando eu digo isso, não é somente filhos, mas filhos, filhas. Por que os governos tentam limitar o número de filhos para que uma pessoa tenha, né? Por que isso acontece? Muito provavelmente você já deve ter ouvido história de pessoas que tiveram 10 filhos, 8 filhos, 5 filhos, sabe? E aí a gente vê que ao longo dos anos aí, no Ocidente, isso tem regredido. Então existem tabelas e tudo mais que você pode pesquisar no Google, onde a média de filhos de uma mulher brasileira era de 6 filhos por mulher. E aí essa média só foi caindo, né? Hoje ela não chega nem a 2 filhos, né? Se eu não me engano é 1,75. Mas é como eu disse, preste atenção nos dados, nos fatos, que eu apenas estou expondo a situação. Depois eu vou falar a conclusão, vou mostrar os textos bíblicos, para a gente poder ter uma opinião se isso que vem acontecendo, se isso é algo bom ou se isso é algo ruim. E à luz da Bíblia. Muito bem, nesses pontos ali, eu nomeei algumas coisas que estão acontecendo aí ao longo, não somente na China, mas também no mundo, porque não é só a China que limitou o número de filhos que uma pessoa gera, mas o mundo tem feito isso. No ponto 1 ali, eu nomeei, escrito assim, Política do Filho Único, que é essa política chinesa lá de que cada chinês só pode gerar um único filho. Agora, os outros pontos são coisas que acontecem ao longo do mundo e também aconteceram na China. No ponto 2, é distribuição de métodos contraceptivos de graça. O que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que os governos eles não somente disponibilizam isso, como eles também dão de graça, né? Ou seja, existe um interesse por trás com que você não tenha filhos. Não é simplesmente uma questão que eles estão preocupados com a sua
nem sei com o que eles estão preocupados, né? Preocupados com a sua saúde, preocupados com a saúde da mulher, preocupado com as condições financeiras que o filho vai nascer. Não é isso. O governo realmente ele não quer que haja filhos. O ponto 3, passeatas pró-aborto, e o ponto 4, passeatas pró-homossexualismo. O que esses últimos 2 pontos têm em comum? Os governos não somente permitindo essas práticas, mas o governo incentivando-as. E o que o aborto e o homossexualismo têm em comum? Ambos são frutos, né, de uma devassidão sexual, e ambos também são frutos, são práticas sexuais estéril, ou seja, que não geram filhos, né? Na verdade, o aborto é a morte da criança, né, que foi gerada de uma junção de um homem com uma mulher, né? Mas quando eu digo práticas sexuais estéril, o aborto torna a prática sexual torna estéril, né? Porque não vai gerar filhos, né? E o homossexualismo já não gera filhos por si, né? Então, esses pontos aqui eu quero mostrar para você que não é só na China que estão proibindo as pessoas de ter filhos, né? Embora que essa lei do filho único aí, ela foi revogada e agora as chinesas podem ter até 3 filhos, mas isso é recente e até mesmo as chinesas não querem ter filhos, né? Já foi instaurado na mentalidade que ter filhos é algo ruim, né? Então, mesmo sendo permitido, elas não querem. Agora eu vou falar ali um pouco sobre as pessoas sem filhos, né? Então agora eu já começo a mostrar um pouco por que os governos não gostam que as pessoas tenham filhos. As pessoas se tornam mais egoístas, mais consumistas, mais imaturas e acaba havendo um enfraquecimento da família e um maior poder do Estado. Por quê? Porque quanto menos filhos uma pessoa gera, menos poder ela tem, né? A gente tem que associar filhos a poder. E como o indivíduo se torna pequeno, o Estado se torna grande. Então, o Estado começa a ditar quantos anos o filho tem que ficar na escola, o Estado começa a ditar quais vacinas, quais medicamentos aquele filho tem que tomar, quais matérias na escola ele tem que estudar, né? Que é o ponto 1. Então, a pessoa vai começar a ser doutrinado ali com teorias de Darwin, evolucionismo, Big Bang. Então tudo isso é porque o Estado tornou-se mais forte. E isso só acontece porque a família enfraqueceu. Que a gente sabe também que os inimigos que se levantam, Deus permite que eles se levantem para punir um povo que se rebelou contra ele mesmo, né? Então, a gente sabe também que não é só uma questão material da coisa, né? A gente sabe que tem também uma questão espiritual por trás. Mas eu estou querendo falar aqui da forma mais simples possível, né? Não estou associando isso com o livro de Juízes, por exemplo, que a gente vê, né, que sempre que o povo fazia o que era mal, se levantavam inimigos, né? Não é bem isso que eu estou mostrando, mas também vale. A política do filho único, o que é? Então vou voltar lá atrás. O que é a política do filho único? Ali a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre a China. E esse slide aqui ele vai ser muito importante. Eu vou estar fazendo a leitura e vocês podem acompanhar na tela. Vai falar assim: a política do filho único. China implantou o regime no fim dos anos 70. Então, começando, vai falar sobre o ano de 1949. Vai falar o seguinte: o líder comunista Mao Tse-tung era radicalmente contra o controle de natalidade, pois achava que o aumento populacional seria um motor para a China virar uma superpotência. Então, esse Mao Tse-tung, primeiramente falando, ele é muito interessante. É importante que você, cristão, conheça um pouco sobre este cara, porque ele foi um líder comunista, então ele não tem nada com Deus, e ele implantou diversas reformas no país dele para tentar tomar ali os meios de produção, o Estado tomar os meios de produção, né? Então, tomar conta da agricultura, e ele fez várias dessas reformas. Aí agora vai falar o que aconteceu. Em 1955, eu vou fazer a leitura.
A escassez de alimentos leva à primeira tentativa de conter o índice de natalidade, interrompida pelo grande salto adiante, a desastrosa política de industrialização imposta por Mao Tse-tung. Ou seja, essa escassez de alimentos ela aconteceu porque, como o governo começou a se tornar responsável pela produção de alimentos, o governo ele se torna ineficiente, né? E aí automaticamente ele não conseguiu produzir a mesma quantidade de alimento que era necessário, né? Então é tipo assim, se eu tenho que produzir a minha comida, eu vou trabalhar duro e tudo mais. Agora, se eu tenho que produzir comida para o governo distribuir para o povo, ninguém trabalha. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer com isso. E aí foi um desastre, né? O interesse do vídeo aqui não é nem falar muito sobre o Mao Tse-tung, mas a gente acabou estendendo um pouco. Agora, em 1979, 3 anos após a morte de Mao Tse-tung, o governo aprova a política do filho único nas áreas urbanas, que se mantém até hoje. Segundo o governo chinês, desde que foi implantada a política do filho único, evitou 400 milhões de nascimentos. Então, o resumo da história é o seguinte: o governo começou a tomar conta das coisas na China, querendo ser tudo, e aí automaticamente, como é um desastre, a culpa não foi atribuída ao governo, ao comunismo. A culpa foi atribuída ao povo que estava tendo muitos filhos. Então, o governo não tinha, entre aspas, estrutura para cuidar de tantas crianças. Então, as pessoas têm que parar de ter filhos. Sendo que, na verdade, o erro ali não é os filhos. O erro é o governo sendo o responsável pela educação das crianças. O governo sendo responsável por gerenciar a distribuição de alimentos. Este que é o erro, né? O erro é o comunismo e não as crianças, né, em si, né? Mas aí a questão de tudo isso é que a culpa foi atribuída aos filhos, né? O regime comunista colocou a culpa nos filhos. Então, irmãos, o resumo de tudo isso que eu disse é que, como o Mao Tse-tung ele implantou ali na China diversas práticas e crenças comunistas, e isso acabou gerando uma falência na economia da China, a culpa foi atribuída não ao comunismo, né? Aquelas crendices malucas e tudo mais, mas a culpa foi atribuída aos filhos. É como se o governo olhasse e falasse: uai, como que eu vou conseguir administrar tudo isso sendo que esse povo está tendo tanto filho, né? Porque com o comunismo é o governo que cuidava da educação das crianças, cuidava e o governo se tornava o pai das crianças, né? Igual acontece mais ou menos no Brasil, né? Onde o governo disponibiliza creche de graça, escola de graça, e isso é um custo muito grande para o governo, né? Então não compensa para eles com que as pessoas tenham muitos filhos, né? Pelo menos não a curto prazo, né? Eles não costumam pensar a longo prazo essas coisas. Agora, seguindo um pouco o slide, a gente vai ver alguns textos bíblicos sobre situações onde ditadores, reis, né, eles proibiram as pessoas de gerar filhos porque não convinha que os filhos nascessem, né? E eu selecionei poucos aqui onde lembra apenas a história, onde vai puxar na sua memória, né? Com certeza você conhece a Bíblia, você sabe o que eu vou falar. Em Êxodo, no capítulo 1, do versículo 22, vai falar o seguinte: Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, por que o faraó fez isso? Porque quanto mais homens estivessem nascendo, maior seria a força daquele povo, maior seria o poder daquele povo. Porque homens representa força, e força costuma lutar contra autoritarismo, força luta contra o ditador. Então, os homens representam força na Bíblia, né? Não só na Bíblia, né? Homens são força. Inclusive o feminismo, quando despreza os homens, acha que a culpa de tudo é dos homens, é porque eles não conhecem a realidade, né? E aí, quando a gente vê então Faraó proibindo as pessoas de gerar filhos,
não tem como a gente desassociar isso do que acontece na China, entende? Do que acontece em outros lugares. Tanto de forma direta, como acontece na China, como também de forma indireta, como acontece em muitos países, inclusive no Brasil, quando as pessoas não somente são desincentivadas a gerar filhos, como também existem diversas dificuldades em gerar os filhos. Porque por que antigamente as pessoas tinham vários filhos e atualmente elas quase não os têm? Na verdade, as pessoas hoje em dia quase não casam. Então, por que existe? O que aconteceu no meio do caminho para que as coisas mudassem, entende? Tudo isso é culpa de ditadores, vamos falar assim, ditadores que têm poder sobre o povo, que acaba gerando dificuldades para que filhos nasçam, né? E inclusive essa ordem aí do faraó, ela não foi obedecida pelos israelitas, né? Pelo menos não pela mãe de Moisés, né? Agora vamos seguir os próximos textos. Agora eu vou estar mostrando um texto bíblico aqui, entre vários que eu poderia citar no Novo Testamento, onde fala aqui sobre filhos, porque lá em Gênesis está escrito, né, que o homem e a mulher, né, deveriam se unir e se tornar uma só carne. E esse texto ele é muito bem aceito pelas igrejas, pelos cristãos, todo mundo fala ele. Homem e mulher, que o homem sai da casa do pai e da mãe e se une à sua mulher e se torna uma só carne. É um texto muito falado. Agora, dentro dessa narrativa em Gênesis, também tem aquela narrativa que Deus fala, né? Multiplicai-vos. Então, irmãos, eu vou estar lendo aqui agora um texto no Novo Testamento e eu acredito ser importante porque eu mesmo li o Novo Testamento e eu não consegui encontrar um lugar onde Deus dissesse: tenham muitos filhos e filhas, multiplicai-vos, enchei a terra, como está lá em Gênesis. Apesar de que o Gênesis não foi jogado no lixo, né? O Gênesis ainda vale, a Bíblia ainda continua inteira e completa, né? Mas, de todo modo, a gente sabe que é importante um texto no Novo Testamento. E eu particularmente lia o Novo Testamento e eu não conseguia enxergar os textos que hoje eu enxergo e os conheço. Eu vou estar lendo aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, do versículo 14. Paulo vai falar o seguinte: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, irmãos, essa passagem de 1 Timóteo 5, no versículo 14, ela também possui um contexto. E qual contexto seria? Esse contexto onde o apóstolo Paulo está ensinando para que a igreja pudesse identificar as verdadeiras viúvas para poder ampará-las de forma financeira, né? Então, deveria ser uma mulher que viveu uma vida honesta, em piedade, todos os anos da vida dela, e ela deveria ter uma idade mínima de 60 anos. E aí o apóstolo Paulo fala que as mulheres mais novas, elas deveriam, se tornassem viúvas, elas deveriam se casar novamente e criar filhos, né? Então, é um mandamento muito claro, né? Deus está mandando por intermédio do apóstolo Paulo, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado por acompanhar o canal. E esses textos eu espero que possa refletir na sua mente, não como algo te confrontando, mas algo te ensinando aquilo que a Escritura sempre ensinou, beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você conhece algum texto no Novo Testamento que dá um embasamento para que a gente tenha filhos e crie-os, né, na disciplina de Deus e tudo mais, posta aí nos comentários. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por acompanhar e Deus abençoe.